Fala, turma implacável! Sou o professor Samuel Marques, de Direito Constitucional aqui da Implacável Concursos, e vamos iniciar agora a nossa aula para o concurso da GCM São José do Rio Preto. Como você sabe, a Implacável Concursos é o melhor curso preparatório para guardas municipais do país. E para que ela continue garantindo essas aulas gratuitas para você, eu gostaria de pedir algo em troca. O que é que a gente pede em troca? Que você deixe seu like nesse vídeo. É muito importante o seu like nesse vídeo, pois é assim que a gente mede o seu interesse em manter aulas como essas. E além do mais, compartilhe essa aula com seus amigos, tá bom? É muito importante todo esse engajamento para que assim a gente garanta mais e mais aulas gratuitas como esta no canal. A gente precisa dessa sua participação. E também peço a você que está assistindo essa aula em outro momento, e não ao vivo, deixa seu comentário aí abaixo, tá bom? Diz aí o que é que você achou da aula, pede alguma coisa aí para Implacável. Eu quero o concurso para GCM e tal. Eu queria que tratasse sobre assunto específico tal. Diz aí se gostou da aula, diz se não gostou da aula. É tudo muito importante para nós, para que assim a gente consiga fazer o melhor controle de qualidade, não tanto sobre a nossa aula, como também para o curso da Implacável Concursos, né? Nós somos o melhor curso preparatório do país exatamente por isso, porque a gente tem você em primeiro lugar. E, inclusive, você que está estudando para o concurso da GCM do São José do Rio Preto, já fica até uma informação válida para você. Na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link para um grupo de WhatsApp para o seu concurso específico. E se você quiser acompanhar quando é que vai sair o edital, se houve movimentação, quais foram os conteúdos cobrados no último edital, enfim, acesse esse grupo, faz parte desse grupo, porque a Implacável Concursos vai lhe oferecer todo o aparato para a sua aprovação, beleza? Bom, sem perder mais tempo, vem aqui comigo, por favor, para o nosso material. E antes de a gente prosseguir, eu quero deixar só à sua disposição o meu Instagram, @profsamuelmarques. Caso você tenha alguma dúvida, pode mandar mensagem lá no meu direct, assim como também você pode acompanhar lá no meu Instagram outras aulas gratuitas que estarei com vocês aqui no canal, tá bom? Vamos lá para a nossa primeira questão. E aí, como eu já falei, a gente vai pegar questões e extrair o máximo de conhecimento possível de cada uma delas, de modo que assim a gente faça uma revisão efetiva e, além disso, a gente entenda como é que deve ser analisado cada um dos aspectos cobrados no último edital na sua prova. Separei questões envolvendo todo o conteúdo programático indicado no último edital. E aí você vai visualizar a forma de estudo, inclusive, por meio desta aula, beleza? Bom, vamos lá para a nossa primeira questão. Diz assim, com base na Constituição Federal de 88, assinale a assertiva que não representa um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Bom, para quem não sabe, quando se trata sobre os objetivos da República Federativa do Brasil, nós aqui estamos visualizando o artigo 3º da Constituição Federal. O artigo 3º da Constituição, que está dentro do título 1 da Constituição Federal, que trata dos chamados princípios fundamentais. E é daí que eu quero logo trazer para vocês uma compreensão importante, tá? Um dos tópicos indicados no último edital e que virá no seu edital é o tópico dos princípios fundamentais. Já ouviram falar sobre eles? Bom, princípios fundamentais estão presentes no artigo 1º da Constituição até o artigo 4º. E aí eu quero que você tenha a seguinte noção sobre tais princípios fundamentais. Estão eles do artigo 1º ao artigo 4º. O que a gente vai entender é que tudo que está do artigo 1º ao artigo 4º são princípios fundamentais. Porém, cada um dos artigos traz uma natureza específica de princípio fundamental. Não sei se você já ouviu falar, mas lá no artigo 1º nós encontramos aqueles que chamamos por fundamentos da República Federativa do Brasil. Então, se na sua questão de prova pedir para assinalar um item que corresponda aos fundamentos, você vai observar somente para o artigo 1º. Beleza. Lá no artigo 2º, nós encontramos os chamados princípios da separação dos poderes. Então, se pedir para você marcar algum item que corresponda a algum dos poderes da União, você vai marcar somente o que está presente no artigo 2º. Da mesma maneira, no artigo 3º, nós encontraremos os chamados objetivos, que é o objeto daquela questão, Objetivos da República Federativa do Brasil. Se pedir para você assinalar o item correspondente a um objetivo, a gente deve observar somente para o artigo 3º. E lá no artigo 4º, nós encontramos os princípios das relações internacionais em que a República Federativa do Brasil faz parte.
Aí eu coloco aqui para você, ó, artigo 4º, você vai encontrar os princípios das relações internacionais. Esses são os pontos que você deve destacar para a definição dos princípios fundamentais. Aí a ideia que você vai utilizar é a seguinte: se na sua prova pedir para você assinalar um item que corresponda a um princípio fundamental, aí você marca qualquer coisa que está do artigo 1º ao 4º. Se na sua prova a questão é como essa daqui e pede para você assinalar um item que corresponda a um objetivo, você só vai olhar para o artigo 3º, porque provavelmente dentre os itens vão tentar ali confundir colocando outro tipo de princípio. Então vamos falar, por exemplo, de pluralismo político dentro de uma compreensão em que se exige sobre o objetivo. O objetivo não tem pluralismo político. Enfim, essa é a análise que a gente deve fazer. E para lhe ajudar nesse raciocínio, muitas vezes a gente percebe que a cobrança ela é literal. E aí, quanto aos objetivos, existe um bizu, eu não sei se já ouviram falar. Bizu é toda aquela dica rápida que nos ajuda a assimilar melhor as informações. E o bizu, quanto aos objetivos, qual é? É o bizu do Congaer-Pro. Já ouviram falar dele? Bizu do Congaer-Pro. Professor, que bizu é esse? Bom, esse bizu nos ajuda a assimilar as iniciais de cada um dos verbos que consistem nos objetivos. Con de construir, G de garantir, ER de erradicar, RE de reduzir e PRO de promover. Quando a gente observa lá, por exemplo, o artigo 3º, são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária, está ali o com. Inciso 2, garantir o desenvolvimento nacional, está lá o G. Inciso 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Está o ER e o RE, erradicar e reduzir. E o PRO de promover o bem de todos, lá no inciso 4, sem preconceitos de origem, raça, sexo, coidade e quaisquer outras formas de discriminação. Assim, então, a gente visualiza o famoso Congaer-Pro, um bizu que vai lhe ajudar a lembrar das informações referentes aos objetivos. Quanto aos fundamentos, também existe um bizu. Até trago logo para você, tá? Ó, falou em fundamentos da República Federativa do Brasil, existe um bizu que é muito conhecido, que é o bizu do Só-se-de-va-plu. Colocar aqui, ó, Só-se-de-va-plu. O que é esse bizu? É um bizu em que nós indicamos a inicial de cada um dos fundamentos. Só de soberania, si de cidadania, de dignidade da pessoa humana, de valor social do trabalho da livre iniciativa e de pluralismo político. Então, ó, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho da livre iniciativa e pluralismo político. Esse é o Só-se-de-va-plu. Enfim, você vai observar que é assim que se lembra sobre os princípios fundamentais. Quanto à separação dos poderes, aproveitando o ensejo, nós vamos lembrar de 3 poderes, né? Ó, são eles o legislativo, o executivo e o poder judiciário. Esses são os 3 poderes que compreendem a União. Beleza. E o que você deve lembrar sobre o legislativo, executivo e o judiciário é que estes poderes são independentes, pois um não se intromete nos assuntos do outro, são independentes, e além de serem independentes, eles são poderes harmônicos. Aí eu coloco para você essa informação também. Eles são harmônicos. Beleza. E aí, pessoal, para a gente matar qualquer questão, basta você observar. Você já conhece quais são os fundamentos, Só-se-de-va-plu. Separação dos poderes, são 3 poderes independentes e harmônicos, legislativo, executivo e judiciário. E objetivos, que é o Congaer-Pro. O que restar para a sua prova vai ser o quê? Princípio das relações internacionais. Assim você vai garantir a literalidade e eu garanto que você vai acertar a maioria das questões de concurso público que até então já foram cobradas, beleza? Bom, com essa perspectiva, aqui está uma revisão importante sobre os princípios fundamentais. Eu volto para a nossa questão e vamos lá marcar o que não é objetivo fundamental. Item A. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Lembra, objetivo fundamental é o Congaer-Pro. Está aqui o com. Falso, isso aqui não pode ser marcado porque ele quer que você assinale o que não é. Beleza. Olha o item B. Promover. Beleza, promover está certo. Mas olha, o pluralismo político está onde? Está bem aqui no artigo 1º. Está falso porque isso aqui é fundamento, pessoal. Na verdade, está falso não. É o item a ser marcado, já que pediu para você marcar o que não é objetivo fundamental.
pode marcar o item B de bola, então, como o nosso gabarito. Promover, bom, tudo bem, a palavra promover é objetivo, mas é promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, coidade e quaisquer outras formas de discriminação. Aqui, no caso, eu estou falando do pluralismo político, que, como você sabe, está no plu de fundamentos. Logo, esse item é o nosso gabarito. Item C, garantir o desenvolvimento nacional, isso é objetivo, não devo marcar. E o item D, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, também é objetivo. Ó, H, ER e RE. Aqui o examinador tentou lhe confundir porque sabe que nós lembramos a partir do com GAERPRO, aí ele colocou o PRO. Só que como a gente também conhece os fundamentos e sabe que pluralismo político é um deles, logo a gente pode marcar o item B de bola como gabarito da primeira questão. Perfeito? Então a análise sobre os princípios fundamentais, você deve passar exatamente por essas compreensões. Este raciocínio é muito importante para todos nós e é assim que será cobrado na sua prova. E a nossa ideia aqui na Implacável Concurso é essa, tá? Essas aulas gratuitas, elas servem para quê? Para a gente extrair o máximo de conhecimento de cada um dos pontos. É assim que a gente vai direcionar o seu estudo e é assim também que você vai conseguir extrair conhecimento de cada questão. Mas caso você queira ali melhorar, aprimorar o seu conhecimento sobre o texto da Constituição, acompanhe aí o grupo do WhatsApp da Implacável Concursos para o concurso da GCM São José Rio Preto, pessoal, pois de fato, lá tem muitas informações boas e promoções, tá bom? Caso você queira se tornar aluno implacável, acompanha lá no grupo que você vai ter condições especiais, beleza? Seja aluno implacável, pois aqui, como eu já disse, nós estamos diante do melhor curso preparatório para guardas municipais no país. No ano 2022 foram milhares de aprovados, no ano de 2023 já estamos superando isso. E ao futuro a gente vai garantir ainda mais com a sua participação, tá bom? Vamos em frente agora para a nossa segunda questão. E olha lá, pessoal, garantido aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, Constituição Federal, artigo 5º, assinale a alternativa correta. Vamos buscar o item correto. Olha lá a primeira afirmativa. As pessoas jurídicas não são beneficiárias do direito à propriedade e os estrangeiros em trânsito não têm acesso ao mandado de segurança e ao habeas corpus. Pessoal, vamos aqui por partes. Primeiramente, o que é uma pessoa jurídica? Pessoa jurídica é aquela que tem CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, é uma empresa. A pergunta é, empresas têm ou não têm propriedade, hein? Claro que tem. Isso aqui está totalmente falso. O direito de propriedade é totalmente compatível com pessoas jurídicas. Agora, cuidado, nem toda pessoa jurídica vai ter todo o direito fundamental. Na verdade, nem todo o direito fundamental terá a pessoa jurídica. Basta você observar. Será que a pessoa jurídica poderia exercer o direito à liberdade de locomoção? Aí não, né? Porque ela não exerce o direito de ir, de vir, de permanecer. Pessoa jurídica tem exercício de direito de propriedade. Já está falso aqui o item A. Mas aí eu continuo mais. E os estrangeiros em trânsito não têm acesso ao mandado de segurança? Está falso também. Basta a gente lembrar que os direitos fundamentais são universais. Direitos fundamentais são universais. E outro ponto que você deve lembrar é que pessoas jurídicas elas são titulares de direitos fundamentais, desde que compatíveis com sua realidade, tá bom? Então, todo mundo tem acesso aos direitos fundamentais e no caso das pessoas jurídicas, elas têm direito desde que compatível com sua realidade. Logo, o item A está falso. Olha o item B. Ao Estado cabe assegurar o direito à vida e as condições dignas de existência. Correto. Esse é o papel do Estado. Inclusive, basta a gente lembrar, a atividade de segurança pública, uma atividade que você exercerá, ela serve para quê? Para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Para quem não sabe o que é incolumidade, é a segurança, tá bom? Você terá o dever de garantir a segurança das pessoas e do patrimônio. E aí o que é que acontece? Quando a gente fala da atividade de segurança pública, como você bem sabe, ela é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Repara, então você vai garantir o direito à vida dos indivíduos, as condições de existência digna. E você vai fazer isso por quê? Porque você estará agindo em nome do Estado. Ah não, professor, guarda municipal é um cargo municipal, não é Estado não. Olha, repare no que foi indicado aqui, Estado com E maiúsculo.
Nessa situação, a gente está diante do Estado Administração Pública, tá bom? Não é nem o Estado do país, aqui é o Estado Administração Pública. Então, o município entra nessa compreensão de perspectiva do Estado como um todo, Estado como administração pública, item B de bola é o gabarito da nossa segunda questão. Mas olha lá o item C. No tratamento de casos desiguais, o elemento discriminador resulta necessariamente em ofensa ao princípio da igualdade, ainda que a serviço de finalidade acolhida pelo direito. Professor, está falso. Por quê? Porque eu já marquei o item B, não é? Olha, pessoal, de fato está falso, mas vamos entender o porquê, tá? Nosso interesse aqui não é saber só qual é a resposta, é sim entender todos os itens e assim visualizar por que está certo e por que está errado. Mas vamos entender aqui. Por que o item C de caso está errado? Vou dizer para vocês. É porque a palavra discriminação, ela não quer dizer, pessoal, necessariamente algo errado. Para quem não sabe, lá no artigo 5º, inciso 1 da Constituição, fala-se sobre o direito de igualdade. E o que é que se destaca no artigo 5º, inciso 1 da Constituição? A compreensão de que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Deixa eu agitar aqui, ó. Artigo 5º, inciso 1. Segundo a Constituição Federal, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Tudo bem, mas repara comigo, pessoal. Então quer dizer que os direitos garantidos aos homens deverão ser garantidos às mulheres. Só que você conhece mais direito constitucional até mesmo do que pensa. Eu pergunto, todos os direitos garantidos aos homens são exatamente os mesmos garantidos às mulheres? Ou então obrigações? A gente sabe que não. Basta você observar alguns fatores, algumas condições que acontecem no nosso dia a dia. Já ouviu falar sobre serviço militar inicial e obrigatório? Serviço militar inicial e obrigatório é obrigatório para quem? Para o homem a partir da maioridade. Eu sei que para as mulheres, os eclesiásticos, eles são isentos durante o período de paz, obviamente, mas são isentos. O homem é obrigado. Beleza? É ou não é uma diferença entre homem e mulher? É. Outro ponto, idade mínima de aposentadoria. Qual é a idade mínima de aposentadoria do homem, pessoal? É de 65 anos. E a da mulher? 62 anos. Repara, outra diferença entre homens e mulheres. Outra diferença importante, essa talvez mais sensível. Licença maternidade e licença paternidade. Quanto tempo a mulher tem de licença maternidade segundo a Constituição? Segundo a Constituição, são 120 dias, né? E aí eu pergunto para você, quanto tempo de licença paternidade tem um homem de acordo com a Constituição, sabe dizer? Diz aí. Olha, todo mundo errou, tá? Na verdade, a Constituição Federal determina que é no tempo indicado pela lei. A Constituição diz que a licença paternidade nos termos definidos em lei. E aí eu alerto você que está estudando para o concurso da GCM São José do Rio Preto. É o seguinte, para saber quanto tempo de licença paternidade o homem terá no município de São José do Rio Preto, você tem que analisar o Estatuto do Servidor Público Civil do município de São José do Rio Preto. Beleza? Tem no seu respectivo estatuto. Tem lei que diz que é de 5 dias, tem lei que diz que é de 10 dias, tem lei que diz que é de 7, tem lei que diz que é de 15, enfim. As leis elas podem variar, mas o que eu sei é que nunca a licença paternidade chega nem perto do período de licença maternidade. Aí você se pergunta, então é absurdo. Por que a Constituição vem aqui no artigo 5º, inciso 1 e diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, se ela mesma os diferencia? Bom, pessoal, é porque a gente deve entender o tipo de igualdade a ser adotado. Aqui na perspectiva dos direitos fundamentais, nós devemos visualizar que existem dois tipos de igualdade. Existe o que nós consideramos como igualdade formal e existe aquilo que nós consideramos como igualdade material. Já ouviram falar desses dois tipos de igualdade? Bom, o que é que significa a igualdade formal? A igualdade formal é aquela que é observada a partir do que nós chamamos por aspecto absoluto. Igualdade formal é aquela igualdade em que se mede absolutamente as condições indicadas. Então, se o direito dado ao homem é esse, para a mulher tem que ser absolutamente igual a esse. Bom, só que eu pergunto para você, isso na maioria das vezes vai ser algo justo ou injusto, pessoal? Repara comigo, se a Constituição Federal diz que o tempo de licença paternidade será nos termos definidos em lei,
e vamos supor que a lei diga que é de 5, 7, 10 dias, 15 dias no máximo, tá bom? A lei diga isso. Seria justo aplicar a mesma consideração do homem para a mulher? Com certeza não. Por que que não é? Porque a gente sabe que, embora esses dois devam ser tratados de forma idêntica, de forma igualitária, mas é injusto tratar de forma absolutamente igual. Por quê? Porque imagina, a mulher tem uma condição biológica diferente da do homem. Será que a mulher teria somente 15 dias como suficiente para a manutenção daquela gestação, para o parto, para os primeiros cuidados? Claro que não. A gente vai visualizar que tratar de forma absolutamente igual acaba sendo injusto. E a nossa Constituição não está aqui para trazer injustiça. Ela está, na verdade, aqui para trazer justiça. Por isso que nós temos a noção de igualdade material. Igualdade material, também chamada, sabe por quê? Por isonomia. Já ouviram essa expressão? Isonomia. O que é que significa a expressão isonomia? Isonomia, pessoal, decorre de uma frase célebre de Aristóteles que dizia assim, ó: devemos tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual, na medida das suas desigualdades, para que assim eles se igualem. Com certeza você já ouviu falar dessas frases, né? Para quem não sabe, é de Aristóteles. Devemos tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual, na medida das suas desigualdades, para que assim eles se igualem. Isso é isonomia. Traduzindo o que é isonomia para outras palavras, eu posso dizer que é nada mais, nada menos do que um tratamento diferente com a finalidade de igualar. É isso que faz a nossa Constituição. A nossa Constituição, quando estabelece uma diferença entre homens e mulheres, ela não está querendo prejudicar o homem em detrimento da mulher. Na verdade, o que ela está fazendo é um tratamento diferente, cuja finalidade é a de igualar. Deu para reparar isso, ponto? Então, a Constituição trata ou não trata diferente homem e mulher? Trata, só que no final das contas o que é que ela quer? Igualá-los. É isso que ela quer. E nessa perspectiva vai surgir para nós uma consideração muito importante. Sabe qual é? É que se eu colocar no Google a expressão tratamento diferente, vai aparecer uma palavra por sinônimo, sabia? Que palavra é essa? Uma palavra chamada por discriminação. Uma palavra chamada por discriminação. Mas, professor, discriminação não é um crime? É não, pessoal. É aí que mora a questão. Muitas vezes as pessoas entendem de forma equivocada que existe o tal crime de discriminação, mas não existe. Discriminação por si só corresponde a um tratamento diferente. Existem algumas discriminações que são boas, que é o que nós encontramos nesse ponto aqui, e existem algumas discriminações que são ruins. Aquelas discriminações boas a gente vai chamar de discriminação positiva. Inclusive até coloca aqui, ó, essa compreensão nos traz uma discriminação positiva. E o que é uma discriminação positiva? É aquela discriminação boa. É aquela discriminação que visa igualar. Só que existem discriminações ruins, as chamadas discriminações negativas, que são os crimes. O racismo é uma discriminação negativa, pois trata de forma diferente com a finalidade de prejudicar. A injúria racial, da mesma maneira, é uma discriminação negativa, porque trata diferente de forma a prejudicar. Quando a gente fala, por exemplo, da homofobia, é outra discriminação negativa. Quando a gente fala sobre esses crimes que têm a finalidade de prejudicar, eu estou diante de discriminações negativas. E é daí que eu quero que você perceba. Discriminação por si só não é errado. O errado é discriminar de forma a prejudicar. Por isso, nós devemos lembrar que no Brasil existe um tipo de discriminação, mas é a discriminação positiva. Esta é permitida, ela é aceita e ela é necessária. Quando o Estado trata de forma diferente, mas com a finalidade de igualar, ele está ali diante de uma discriminação positiva. O problema seria se o Estado agisse de forma diferente com a finalidade de prejudicar. Aí, nesse caso, seria uma discriminação negativa, o que é proibida. Tudo bem? Com isso, pessoal, nasce para nós uma afirmativa que você deve considerar como correta. Se na sua prova afirmar que a Constituição Federal Brasileira é discriminatória, isso está certo ou errado, hein? Está certíssimo. Ela é discriminatória, sim.
Por quê? Porque ela traz tratamentos diferentes. Só que a discriminação adotada pela nossa Constituição é a discriminação positiva. Esse é o ponto que nós devemos aliar para cá. Beleza? Volta para a nossa questão. Olha lá de novo o item C. Ó. No tratamento de casos desiguais, o elemento discriminador resulta necessariamente em ofensa ao princípio da igualdade, ainda que a serviço da finalidade acolhida pelo direito. Falso. A nossa Constituição permite sim esse elemento discriminador, desde que seja para igualar no final das contas. Olha o item D. É permitido ao particular pautar-se por condutas discriminatórias ou racistas, mas não ao Estado. Aí você está indo um pouco além. Tudo bem que discriminação é possível, discriminações positivas. Mas agora, pessoal, discriminações, condutas racistas pode ser exercida pelo particular? Nem pelo particular, nem pelo Estado. Isso está falso. Racismo é uma discriminação negativa. Se fosse discriminações positivas, aí beleza. Permitido, é necessário. Não é nem só permitido, como é incentivado. O problema são discriminações negativas e o racismo é uma delas. Falso item D. Item E, olha lá, ó. É permitido ao empregador impor à candidata a emprego a proibição de engravidar nos primeiros 90 dias de contrato de trabalho. Que história é essa? Isso aqui não existe não, né? Totalmente equivocado. Logo, de fato, o gabarito da nossa segunda questão é o item B de bola. E aqui está um raciocínio importante sobre o direito de igualdade, algo que você deve levar para a sua prova nessa perspectiva. A igualdade adotada pela nossa Constituição não é a formal, é a material. Não é aquela sobre o aspecto absoluto, mas sim aquela sobre o aspecto isonômico, porque admite-se discriminações desde que seja positiva. Não é isso? Beleza, passo com vocês para a nossa terceira questão. Olha lá, ó. Maria reuniu todos os documentos exigidos para se matricular em uma escola estadual do seu bairro. Para sua surpresa, o requerimento foi indeferido sem qualquer fundamentação. Considerando a manifesta ilegalidade do ato, bem como o porquê de todos os elementos constitutivos de seus direitos decorriam da prova documental, Maria procurou um advogado e solicitou o ajuizamento da medida judicial cabível. À luz da sistemática constitucional, essa medida é... Bom, pessoal, o que é que a gente está visualizando aqui? Uma questão em que envolve uma condição de que o poder público acabou limitando o direito de Maria nessa questão. A pergunta é, se ela vai atrás de um advogado e ela pode propor uma ação judicial, qual seria essa medida judicial cabível? A gente vai falar sobre ela. Você pode dizer aí, mas antes disso, gostaria de pedir a você que está nos assistindo, se ainda não deixou seu like, você está vacilando, hein? Deixa seu like aí, é muito importante, como eu já falei. A única forma que nós temos de medir o seu interesse por aulas como essa é por meio do like, é por meio do seu engajamento. Então deixa seu like, deixa seu comentário aí abaixo, diz aí, tá gostando da aula ou não tá? Diz aí embaixo, tá bom? É muito importante essa sua participação, essa sua interação, pois o maior engajamento possível faz com que a Implacável Concursos mantenham esses projetos gratuitos aqui, beleza? Bom, pessoal, volta para cá. Então vamos falar de qual medida. É o habeas corpus, é o mandado de segurança, o mandado de junção ou habeas data? Para a gente falar melhor, vamos revisar sobre um assunto fundamental. Já ouviram falar sobre os famosos remédios constitucionais? Quero tratar um pouco sobre eles, tá bom? Remédios constitucionais têm previsão lá no artigo 5º, artigo 5º da Constituição, nos incisos 40, em vários incisos, para falar a verdade, inciso 34, inciso 68, 69, 70, 71, 72 e 73. Você vai encontrar nos incisos 34 e do 68 ao 73, tá bom? Então os remédios constitucionais estão ali presentes. Só que eu pergunto para você, o que é que são remédios constitucionais? Você sabe? É uma pergunta importante de ser respondida. E aí eu trago para você, olha, falou em remédios constitucionais, nós estamos diante daquilo que chamamos por garantias. São garantias que visam efetivar direitos. Esse é o papel dos remédios constitucionais. Cada um deles constitui uma garantia cuja finalidade é a efetivação de direitos. A gente vai visualizar que esses remédios constitucionais servem exatamente para efetivar direitos. A ideia que você vai ter é a seguinte, tá? Nós temos uma série de direitos garantidos pela nossa Constituição. Mas imagine que um desses direitos foi ferido. Eu tenho ali um direito e ele foi ferido, não consigo exercê-lo.
Se ele foi ferido, eu quero restabelecê-lo. O que é que eu utilizo para restabelecer? Um remédio constitucional. E olha como é interessante. É até sugestivo para nós a expressão remédio. Por que é remédio? Porque se aplica na mesma compreensão daquele produto farmacêutico chamado de remédio. Quando eu estou doente, quando eu estou debilitado, eu utilizo de um remédio para restaurar a minha saúde. Aí você vai entender que o que fica debilitado é o direito. E o que é que você faz para restaurar a saúde desse direito? Você aplica um remédio. É nessa perspectiva, então, que se adota, tá bom? Os remédios constitucionais são garantias que visam efetivar direitos. E nós encontramos no texto da nossa Constituição 7 remédios constitucionais que valem a pena de serem lembrados. São eles, tá? Ó, colocar aqui para vocês, logo aqui os 7 indicativos, e são eles: o habeas corpus, que eu coloco como o HC, tem também o habeas data, que é o HD, tem o MS, que é o mandado de segurança, o MI, que é o mandado de junção, a AP, que é a ação popular. Além desses, nós temos também o chamado direito de petição e o direito de certidão. Cada um deles visa garantir um direito. É exatamente o que nós vamos visualizar para a perspectiva dos remédios constitucionais. Então temos o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança, o mandado de junção, a ação popular, o direito de petição e o direito de certidão. São 7 remédios para a sua consideração. E quanto ao estudo desses remédios constitucionais, vale a pena a gente indicar logo de pronto, pessoal, que quando se trata sobre remédios constitucionais, existem 2 naturezas distintas a serem consideradas. Os 5 primeiros remédios aqui indicados, eles são da natureza que nós chamamos por via judicial. Já quando eu trato dos 2 últimos aqui, nós entenderemos como remédios da via administrativa. Essa perspectiva ela é importante para nós. Professor, o que é que significa um remédio constitucional da via judicial? Significa dizer que é aquele remédio que se desenvolve por meio de um processo judicial. Já quando eu falo dos remédios da via administrativa, é porque ele se desenvolve mediante um processo administrativo. É essa a perspectiva que nós devemos adotar para cá, beleza? Então, existem remédios da via judicial e remédios da via administrativa. Os da via judicial se desenvolvem por um processo judicial, os da via administrativa por meio de procedimento administrativo. E logo para a gente encaixar aqui o interesse da questão, repara, o ajuizamento de uma medida judicial cabível. Se está falando de uma medida judicial, é porque ele está querendo que a gente assinale algum remédio aqui que seja dentre esses 5 aqui indicados, tá bom? Beleza. Só que eu quero aproveitar o ensejo também para a gente lembrar da finalidade de cada remédio, já que é o ponto mais importante. E aí eu vou fazer isso oralmente, tá bom? Para que serve o habeas corpus? Ele serve para proteger a liberdade de locomoção, quando por ilegalidade ou abuso de poder. Para que serve o habeas data? Ele serve para conhecer, retificar e ampliar informações pessoais. Para que serve o mandado de segurança? Ele serve para proteger o direito líquido e certo, mas aquele direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou por habeas data. Professor, mas o que é mesmo direito líquido e certo, hein? Eu vou até anotar para você. Direito líquido e certo, pessoal, é um conceito importantíssimo para todos nós, principalmente para quem estuda remédios constitucionais, tá bom? Ó, direito líquido e certo tem um conceito fundamental para todos nós. A gente nunca pode dissociar essa compreensão. O que é um direito líquido e certo? Trata-se daquele direito, é aquele direito que não precisa de comprovação judicial, para seu exercício. É todo aquele direito que você, para exercê-lo, não precisa perguntar a um juiz se você tem ou não. Na verdade, é aquele direito que todo mundo sabe que você tem. É aquele direito que nós chamamos que tem provas pré-constituídas, porque eu não preciso entrar com a ação judicial para constituir essas provas, já que ele facilmente já é entendido como um direito cabível para cá. É um direito que não precisa de comprovação judicial para seu exercício, tá bom? Deixa eu até colocar aqui de forma completa, que eu acabei não colocando a expressão judicial. Vou anotar ainda mais, tá? Ó, comprovação judicial, tô colocando aqui bonitinho para você tirar um print dessa tela.
judicial para seu exercício. Isso é o que nós chamamos por direito líquido e certo. É aquele direito que não precisa de comprovação judicial para seu exercício. Esse é o conceito que a gente deve observar. E o mandado de segurança, ele protege o direito líquido e certo, mas repara, não é qualquer direito líquido e certo. Ele só protege aquele que não for do habeas corpus ou do habeas data. Sabe por quê? Porque o habeas corpus é um remédio constitucional que protege a liberdade de locomoção. E a liberdade de locomoção é, para nós, um direito líquido e certo. Como assim, professor? Olha, pessoal, é muito simples. Basta você observar a seguinte ideia. Quem é que pode exercer liberdade de locomoção no Brasil? Qualquer pessoa, assim diz o artigo 5º, inciso 15. Se qualquer pessoa pode exercer a liberdade de locomoção no Brasil, pergunto mais, eu preciso comprovar algo para dizer que tenho esse direito? Preciso não. Se eu sou qualquer pessoa, se eu estou nesse conceito, logo eu não preciso comprovar nada para exercer esse direito. Portanto, eu estou diante de um direito líquido e certo. Mas esse direito líquido e certo é amparado por quem? Pelo habeas corpus, porque é a liberdade de locomoção. Deu para entender? Já quando eu falo do habeas data, ele serve para conhecer, retificar e ampliar informações pessoais. Também protege um direito líquido e certo. Por que ele também protege? Porque se você reparar, o habeas data, ele garante o acesso às informações pessoais e, de acordo com o artigo 5º, inciso 33 da nossa Constituição, esse direito é assegurado a todos. Se é assegurado a todos, eu preciso comprovar algo para dizer que tenho? Não. Eu estou entre todos. Eu estou nesse conceito de todos. Logo, o habeas data e o habeas corpus também protegem direitos líquidos e certos. Esse é um ponto importante. São 3 remédios que protegem direitos líquidos e certos. O habeas corpus, o habeas data e o resto ficará para o mandado de segurança, só para a gente lembrar. Além disso, o mandado de junção. Para que serve o mandado de junção? Para questionar a falta de norma regulamentadora que prejudique um direito constitucional. Tudo bem. Para que serve a ação popular? Ela serve para anular atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e patrimônio histórico e cultural. Para que serve o direito de petição? O direito de petição é o direito de pedir aos poderes públicos contra a ilegalidade ou abuso de poder. Para que serve o direito de certidão? Ele serve para a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Nós encontramos todas essas finalidades descritas no texto da Constituição. E caso você queira, aumentar ainda mais o seu conhecimento sobre os remédios constitucionais, eu sugiro que depois você passe um olhar sobre o canal da Implacável Concursos, pois nós temos aqui no canal da Implacável Concursos, gratuitamente para você, uma aula só sobre remédios constitucionais em que eu gravei, tratando de cada um dos remédios constitucionais, em que ali você tem cerca de 40 e poucos minutos, e que nesses 40 e poucos minutos eu garanto que você acertará a maioria das questões sobre remédios constitucionais. Então busca aí, tá bom? Se você quiser, basta colocar aí no buscador do seu YouTube. Implacável Concursos, Remédios Constitucionais. Você vai encontrar essa aula. É uma aula não tão distante, ela é bem recente. E aí você assiste lá e você vai entender tudo sobre os remédios constitucionais. Beleza? Bom, pessoal, mas volta para cá. Vamos voltar para a nossa questão. A questão quer saber qual é a medida judicial, qual é o remédio constitucional cabível nessa situação de indeferimento a Maria sobre o seu requerimento. Olha, aqui a gente está falando de acesso à escola pública estadual, né? Tudo bem. O direito de acesso à educação é ou não é um direito garantido a todos? É. Se é um direito garantido a todos, a gente está diante, então, daquilo que nós chamamos por direito líquido e certo. Isso aqui é um direito líquido e certo. Por que é um direito líquido e certo? Porque eu sei que, neste caso, não precisa comprovar nada judicialmente para seu exercício. Inclusive, ao afirmar sobre esse ponto aqui, todos os elementos constitutivos do seu direito decorriam de prova documental. Se já tem todas essas provas documentais, eu pergunto, precisaria esse indivíduo, então, comprovar judicialmente a existência desse direito? Não. Só que repara, é um direito líquido e certo amparado por habeas corpus? Pessoal? Não. Não é amparado por habeas corpus. Por quê? Porque não tem nada a ver com a liberdade de locomoção. É amparado por habeas data? Também não, porque não tem nada a ver com acesso à informação pessoal. Se eu estou diante de um direito líquido e certo que não é amparado por habeas corpus ou por habeas data,
Qual é o remédio constitucional que deva assegurar para cá, hein? Que deve ser garantido aqui. É o mandado de segurança. Eis a resposta da nossa questão, pessoal. A questão ela está de acordo com a disposição sobre o mandado de segurança. Por isso, o item a ser considerado é o item B, não é o item A, nem o C, nem o D, é o item B. Pois nós temos aqui o mandado de segurança como remédio constitucional cabível, uma vez que há um direito líquido e certo que não é amparado nem por habeas corpus, nem por habeas data. Olha que interessante. A gente conseguiu extrair todo esse raciocínio só dessa questão. Questão boa, não é? Questão em que a gente revisou sobre os remédios constitucionais, entendeu o que é direito líquido e certo e entendeu o que é o mandado de segurança. Só que para a gente lembrar, pessoal, o mandado de segurança ele protege direito líquido e certo, mas não qualquer direito líquido e certo. Ele só protege aqueles que não forem amparados por habeas corpus ou por habeas data. Para que serve o habeas corpus? Para proteger a liberdade de locomoção. Para que serve o habeas data? Para garantir o acesso à informação pessoal. A gente sabe que liberdade de locomoção e acesso à informação pessoal são direitos líquidos e certos. Por quê? Porque nós não precisamos comprovar nada judicialmente para seu exercício. Já falei isso. E daí, a gente vai entender que o mandado de segurança é pautado numa característica importante. Mandado de segurança protege direito líquido e certo, mas todos os direitos líquidos e certos? Não. Somente aqueles que não forem amparados por habeas corpus ou por habeas data. É daí, então, que nós entendemos que o mandado de segurança é o que nós chamamos por ação residual. Já ouviram essa expressão? Ação residual? Professor, o que é que significa essa tal de ação residual? Lembra comigo, o que é que nos faz recordar a palavra resíduo? Resíduo é resto. Então você vai reparar que o mandado de segurança ele não protege todos os direitos líquidos e certos. Ele só protege o resto do que não for do habeas corpus ou do habeas data. É essa a perspectiva indicada para cá. Beleza? Com isso, item B de bola é o nosso gabarito, porque nesse caso, residualmente sobrou para o mandado de segurança. E para a gente fechar esse raciocínio, lembra a vocês, são 3 remédios constitucionais que protegem direitos líquidos e certos. São eles, o habeas corpus, o habeas data e o mandado de segurança. O habeas corpus protege a liberdade de locomoção, o habeas data o acesso às informações pessoais e o mandado de segurança protege o resto dos direitos líquidos e certos não amparados por habeas corpus ou por habeas data. Tá curtindo? Deixa seu like aí embaixo. Se não deixou, tá vacilando, hein? Deixa aí o like, pois é muito importante, como já falei, toda essa sua interação e esse seu engajamento nessas aulas gratuitas aqui no canal da Implacável Concursos, beleza? Se você gostou dessa dica, deixa aí embaixo também um comentário, pessoal. E eu quero seguir em frente, mas eu quero que você perceba também algo importante. Repara, nós já temos mais de 40 minutos de aula e eu estou tratando ainda na terceira questão. Repare que o estudo por meio de questões é um estudo efetivo, mas não é um estudo de quantidade, e sim de qualidade. E aqui na Implacável Concursos eu também quero mostrar isso para você. A forma ideal de se estudar por meio de questões é essa, extraindo o máximo de conhecimento. Pois é assim que a gente bate informações importantes e é assim que a gente entende efetivamente sobre cada um dos pontos, beleza? Passo com vocês agora para a nossa quarta questão. Olha lá, ó. Ana nasceu em território turco, sendo filha de pai alemão e de mãe francesa, os quais trabalhavam em embaixada brasileira localizada na Turquia. Após crescer estudando a cultura brasileira, pois recebia a influência direta do emprego dos seus pais, e completar 18 anos, Ana decidiu que seguiria carreira política no Brasil. Ao decidir realizar esse sonho, consultou um advogado a respeito de sua nacionalidade, sendo-lhe corretamente informado que, à luz da ordem constitucional brasileira, ela é. Bom, pessoal, brasileira nata, estrangeira, o que é que ela é, hein? Nessa compreensão, a gente deve lembrar das hipóteses de nacionalidade indicadas no Brasil, na Constituição Federal. Só para você entender, quando a gente fala sobre nacionalidade, é até importante a gente saber conceituar. A nacionalidade, ela não deve ser confundida, tá bom? Até coloca aqui para você, é diferente daquilo que nós chamamos por cidadania. É muito comum as pessoas confundirem esses dois conceitos. Não são idênticos, pessoal, não são a mesma coisa. Nacionalidade corresponde ao vínculo jurídico-político
jurídico, político, vínculo jurídico político que relaciona um indivíduo a um Estado. Que relaciona um indivíduo a um Estado. Isso é o que nós chamamos por nacionalidade, tá bom? A um Estado. Já quando eu trato da cidadania, eu não estou diante desse vínculo jurídico político. A cidadania, ela corresponde nada mais, nada menos ao exercício dos direitos políticos. Então, cuidado para não confundir e dizer que fulano de tal é cidadão, querendo então definir que fulano de tal é brasileiro. Bom, ser brasileiro e ser cidadão são dois pontos distintos, beleza? Vale a pena a gente destacar. Quando é que eu sei que o indivíduo é brasileiro nato? Nas hipóteses indicadas lá no artigo 12, inciso 1. Quando é que eu sei que o indivíduo é naturalizado? Nas hipóteses indicadas no artigo 12, inciso 2. Só que eu quero trazer para vocês a seguinte compreensão maior aqui para nós. Quando se fala em nacionalidade, existem duas espécies a serem consideradas. Deixa eu ajeitar isso aqui. Quando eu trato de nacionalidade, nós devemos considerar duas espécies específicas existentes no Brasil. Bom, quais são as espécies existentes de nacionalidade no Brasil? Coloco aqui para você. Existe o que nós chamamos por nacionalidade originária e existe o que nós chamamos por nacionalidade derivada. Professor, o que é que significa essa nacionalidade originária? Bom, ela é aquela para o indivíduo que, por origem, é considerado brasileiro nato. Já quando a gente fala de derivada, é aquela que o indivíduo é considerado não por origem, mas sim derivada de uma primeira nacionalidade, em que nesse caso ele seria o que nós chamamos por brasileiro naturalizado. Para você entender, a originária é aquela nacionalidade aplicável àquele indivíduo brasileiro nato. A derivada é aquela aplicável ao indivíduo brasileiro naturalizado. Beleza? Então essas perspectivas elas são importantes. E quando é que o indivíduo será considerado brasileiro nato no Brasil? Aí eu trago para você também essa informação. Os brasileiros natos, aqueles cuja nacionalidade é originária, têm previsão no artigo 12, inciso 1 da nossa Constituição, em que lá diz assim, olha, são brasileiros, inciso 1, natos. Aí eu alinhei A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Beleza. Segundo ponto, a linha B. Os nascidos no estrangeiro, filhos de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. E o inciso 3 fala dos nascidos no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou, após atingir a maioridade, venha residir na República Federativa do Brasil e aqui opte a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Assim indica a Constituição. A gente vai entender que o indivíduo pode ser considerado brasileiro nato a partir de dois critérios, que aí eu quero lembrar com vocês. São dois critérios adotados pela nossa Constituição. A nossa Constituição adota um critério chamado por critério do jus solis e um outro critério chamado por critério do jus sanguinis. Professor, o que é que significam essas expressões? Digo para você. Jus solis, pessoal, vem de direito de solo, tá bom? É um termo em latim. Jus sanguinis vem de direito de sangue. Como é que o indivíduo ele vai ser considerado brasileiro a partir do critério do jus solis? A partir da consideração do local do nascimento. Então, a partir do local do nascimento, o indivíduo é considerado brasileiro nato. É tanto que nós sabemos que aqueles que nascem no Brasil, em regra, são brasileiros natos. Beleza? Quando não nascidos no Brasil, para ser brasileiro nato, precisa ser o quê? Filhos de pai ou mãe brasileira. Esse é o critério do jus sanguinis. Quando filhos de pai ou mãe brasileira, a gente encontra então o critério do jus sanguinis indicado para cá. Repara, tem que ser nascido no estrangeiro,
filho de pai ou mãe brasileira. Aí, a depender da situação, pode ser registrado em repartição brasileira ou vir residir no Brasil após a maioridade optar pela nacionalidade brasileira. Ou então, se nasce lá no estrangeiro, é filho de pai ou mãe brasileira e esse pai ou mãe está a serviço do Brasil, nesse caso seria brasileiro nato também. Tudo bem, aqui estão as hipóteses de brasileiros natos. Já quando eu falo dos brasileiros naturalizados, já que eu estou fazendo uma boa revisão sobre esse ponto, vamos botar esse ponto aqui também. Já quando eu falo sobre os brasileiros naturalizados, a gente vai observar que eles são brasileiros não porque o Estado impõe isso a eles, tá bom? Na verdade, quem se torna brasileiro naturalizado, assim se torna porque tem vontade própria de se tornar brasileiro. Aí a nossa Constituição Federal traz duas condições. Primeira condição é aplicável aos originários de países de língua portuguesa. Segunda condição é aplicável aos estrangeiros de qualquer nacionalidade. O que é que diz a nossa Constituição, tá? Ó, se for para os originários de países de língua portuguesa, de países de língua portuguesa, o que é necessário para que o indivíduo se torne brasileiro naturalizado? Bom, se for originário de país de língua portuguesa, o artigo 12, inciso 2, a linha A da Constituição, identifica que você precisa o quê? Ter residência ininterrupta no Brasil por um ano de residência ininterrupta no Brasil, residência ininterrupta na República Federativa do Brasil, tem que residir por um ano de forma ininterrupta, tá bom? No Brasil. Além disso, pessoal, o outro critério necessário é que tem que ter idoneidade moral. Esses são os dois requisitos necessários para a naturalização dos originários de países de língua portuguesa. Mas repara, isso não se aplica a qualquer estrangeiro, somente aqueles estrangeiros que são oriundos de país cuja língua oficial é a portuguesa. Beleza? Só que a nossa Constituição, lá na linha B, traz uma outra consideração, que é para aqueles que são originários de qualquer outra nacionalidade. Lá fala estrangeiros de qualquer nacionalidade. E aí a gente vai entender por estrangeiro de qualquer nacionalidade todos aqueles que não sejam, tá, originários de países de língua portuguesa. Estrangeiros de qualquer nacionalidade, conforme diz o artigo 12, inciso 2, a linha B da Constituição Federal, serão considerados brasileiros naturalizados a partir do seguinte preenchimento de requisito, pessoal. Primeiro requisito, precisa de mais de 15 anos de residência ininterrupta. E aí eu gostaria que você reparasse bem nessa condição chamada por mais, tá bom? Cuidado com esse mais de 15 anos de residência ininterrupta no Brasil. Então tem que residir no Brasil sem qualquer interrupção por mais de 15 anos. Beleza? Ininterrupta no Brasil. Deixa eu até apagar aqui para colocar completinho. No Brasil. No Brasil. E além disso, pessoal, o outro requisito é que diz a Constituição Federal que não pode ter condenação penal. Não ter condenação penal. Beleza. Esses são os requisitos para aqueles que são originários de outros países cuja língua não seja a portuguesa e queiram se tornar brasileiros naturalizados. Assim, então, a gente consegue fazer uma boa revisão sobre os direitos de nacionalidade. Agora volta comigo para a nossa questão. A Ana, ela nasceu em território turco, tudo bem. Só que ela é filha de pai alemão e de mãe francesa. Pergunto, teria como ela ser considerada brasileira nata? Não. Por quê, pessoal? Embora o pai e a mãe estejam, tá, a serviço da embaixada brasileira localizada na Turquia, o pai e a mãe não são brasileiros. Porque pelo critério do jus solis não se aplica, já que ela nasceu na Turquia. Pelo critério do jus solis só se aplicaria se ela tivesse nascido no Brasil. Agora, pelo critério do jus sanguinis também não, porque o pai ou a mãe tem que ser brasileira. E o pai e a mãe dela é brasileira? É não. Pai alemão e mãe francesa. Logo, o que é que eu vou entender? Ana é estrangeira. É essa a perspectiva inicial que eu devo entender. Ana é estrangeira. Então, risco brasileiro nato não sobra o item C e o item D. Olha lá o item C.
é estrangeira, mas pode optar pela nacionalidade brasileira caso a venha residir no Brasil. Olha, pessoal, ela não é estrangeira e pode optar pela nacionalidade brasileira caso venha residir no Brasil, porque no caso dela, ela é estrangeira e o que ela precisa fazer é naturalização, não é a opção, tá bom? Falso esse item aqui. Eles estão querendo confundir a hipótese do artigo 12, inciso 1, a linha C, com a condição de naturalização, fora o item C. Olha o item D. Ela é estrangeira, tudo bem, mas pode se naturalizar brasileira, agora sim, caso sejam preenchidos os requisitos previstos em lei ordinária. Aí está correto, pessoal. Os requisitos previstos em lei ordinária são exatamente esses requisitos indicados aqui. No caso, ela é estrangeira de qualquer nacionalidade, mais de 15 anos de residência ininterrupta e não ter condenação penal. O item D de dado é o gabarito da nossa quarta questão. Questão interessante, questão fácil, né? E eu passo com vocês rapidinho para a nossa próxima questão. Olha lá a nossa próxima questão. Olha lá, ó. Joana, estudante de Direito, questionou seu professor a respeito da correlação, na perspectiva da ordem constitucional brasileira, entre os conceitos de cidadania, nacionalidade e direitos políticos. O professor respondeu corretamente que, pessoal, cidadania, nacionalidade e direitos políticos são a mesma coisa? Não. A gente falou isso aqui, ó. Nacionalidade é o vínculo jurídico-político que relaciona o indivíduo ao Estado. Cidadania é uma condição que é garantida a partir do exercício dos direitos políticos. Então, quando eu me torno cidadão, eu passo a ter o exercício dos direitos políticos. Quando eu sou nacional, eu tenho o direito de votar? Tenho não. Quando eu sou nacional, eu tenho somente o direito à nacionalidade. Olha que interessante essa questão. Item A. Todo aquele que tem nacionalidade brasileira é cidadão. Que história é essa? Pergunta a você. Uma criança de 10 anos de idade, essa criança tem condição de ser cidadã? Tem não. Mas ela tem condição de ser brasileira? Tem. Ela pode ser muito bem brasileira nata. Mas ela não seria cidadão se ela não está no exercício dos direitos políticos. Item A está fora. Item B. Todo aquele que tem nacionalidade brasileira tem direitos políticos. Tem não. É a mesma coisa, né? Falso também o item B. Item C. O cidadão pode adquirir os direitos políticos com o alistamento eleitoral. Pessoal, a partir do alistamento eleitoral, eu passo a ter o direito de votar e de ser votado. E a partir desse momento é que eu me torno cidadão. Olha o que foi que o item B trouxe. Ele trouxe a condição de cidadão prévia à condição do alistamento eleitoral. Tá falso. Na verdade, o alistamento eleitoral garante a condição de cidadão, tá bom? Então, se é cidadão, quer dizer que já tem alistamento eleitoral, então nada a ver o item C. Item D. Todo aquele que tem nacionalidade brasileira quando nata pode se tornar cidadão, o que é vedado ao naturalizado. Falso. Brasileiros naturalizados também podem votar no Brasil sem problema algum. E o item E deve ser o gabarito da nossa questão. Olha lá, ó. Aquele que tem a nacionalidade brasileira pode se tornar cidadão, momento que irá adquirir os direitos políticos. Aí sim. Olha, quem é brasileiro pode se tornar cidadão e quando eu me tornar cidadão, eu passo a ter o exercício dos direitos políticos. Esse é o item que nós devemos considerar e não podemos confundir. Nacionalidade é diferente de cidadania. É essa a perspectiva que nós devemos entender para cá. E eu passo com vocês, pessoal, agora para encerrar essa nossa live, mas antes disso eu gostaria de pedir mais uma vez, deixa seu like nesse vídeo. Compartilha com seus amigos, comenta aí abaixo o que é que você achou desta aula, tá bom? É muito importante esse feedback seu. E antes de a gente encerrar, quero deixar para você mais uma vez o meu Instagram, @profsamuelmarques. Caso você queira acompanhar outras aulas que estarei gratuitamente com vocês aqui no canal da Implacável Concursos. Assim como também, se você tiver alguma eventual dúvida sobre o nosso conteúdo, manda mensagem lá no meu Instagram, que terei o maior prazer de lhe ajudar, tá bom? Além disso, lá no meu Instagram eu costumo divulgar novidades ao texto da Constituição, quando porventura ela é alterada por meio de emenda. Também costumo divulgar alguns julgados, também costumo trazer algumas dicas. Então siga lá no meu Instagram, @profsamuelmarques, pois é muito importante também a sua participação por lá, assim para saber também das aulas gratuitas que estarei aqui no canal da Implacável Concursos. Mais uma vez, deixa o like no seu vídeo, compartilha com seus amigos, deixa o comentário aí abaixo para dizer o que foi que você achou desta aula.
E você que está estudando para o concurso da GCM São José do Rio Preto, nós temos aí embaixo na descrição do vídeo um link, um contato de WhatsApp, em que você pode entrar no nosso grupo de WhatsApp da Implacável Concursos, em que lá vão ser divulgadas informações sobre o andamento do seu concurso, dicas sobre os conteúdos cobrados, você vai ter acesso ao edital verticalizado de acordo com a última programação do concurso público, né, do último edital. Você também vai ter ali acesso a informações privilegiadas sobre promoções e ofertas da Implacável Concursos. Venha ser aluno Implacável Concursos, pois aqui nós estamos diante do melhor curso preparatório para guardas municipais no país. E conte sempre conosco, pois juntos nós somos implacáveis. Até um próximo encontro. Valeu, pessoal!